Sejam bem-vindos a mais um plantão informativo com as últimas informações referentes à prorrogação do auxílio emergencial. É isso mesmo, Bolsonaro quer mudar a proposta da PEC emergencial, fazendo com que haja possibilidade de atraso nos pagamentos da nova rodada do auxílio emergencial. Eu já vou explicar para vocês a situação toda em detalhes e outras novidades que aconteceram ontem nessa segunda-feira e hoje, terça-feira, é um dia decisivo, já começa as discussões para a votação da PEC emergencial amanhã. Eventuais mudanças que possam acontecer serão discutidas já hoje para que amanhã na votação possa ser de fato colocada em pauta durante a votação na Câmara dos Deputados. Eu já peço então para vocês que deixem um clique no gostei, que é muito importante o seu apoio aqui no canal. Não saia do vídeo sem deixar o seu clique no gostei. Você clicando no gostei ajuda que o vídeo seja mais compartilhado e que chegue a mais pessoas. É um vídeo de utilidade pública, estamos nos momentos finais aí dessa situação e quanto mais você divulgar, mais pessoas estarão informadas a respeito dessa situação. Então deixa o seu like, se inscreva no canal, comente abaixo, o seu comentário é muito importante. Eu vou ver todos os comentários, deixando um coraçãozinho aí, demonstrando que eu tô lendo os comentários de todos vocês. Não se esqueça também de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, porque assim, quando eu lanço um novo vídeo, você já recebe uma notificação. Siga também no Instagram que vai estar na tela, porque em breve vamos fazer um sorteio de R$500 no Instagram. Então siga nesse Instagram aí, que nesse momento de crise, né, R$500 ajudaria muito. Então, para você participar, basta você seguir o Instagram que está na tela e em breve eu vou falar mais detalhes a respeito desse sorteio. Sem mais delongas, então, vamos direto às novidades dessa terça-feira, porque são muitas. Assista o vídeo até o final para você não perder nenhuma informação. Hora de conversar com o Rodrigo Orengo. O assunto é o auxílio emergencial, que pode ser votado nesta semana, contanto que não haja muitas mudanças no texto. O objetivo é fazer com que essa grana tão necessária, chegue ao bolso de quem precisa ainda neste mês, né, Orengo? Bom dia para você. Muito bom dia, Megali, bom dia a todos. É o famoso agora vai, viu, Megali? Não pode passar essa semana e para isso é importante que você falou, não ter alteração no texto, porque se tiver lá o famoso jabuti, mudança no texto, emenda aprovada, aí volta para o Senado e aí vira aquele ping-pong, né? Não acaba nunca a discussão. Essa é uma discussão que ela é, claro, a prioridade hoje do Congresso Nacional, tem que dar uma resposta rápida, até porque a gente está vendo medidas de restrição necessárias em diversas regiões do país, a situação é delicada, setores não estão conseguindo trabalhar, então qual é a contrapartida do Estado, do governo, diante desse problema? É claro, o auxílio emergencial, R$250, 4 meses, isso vai ficar definido pelo governo federal. Então o que o Congresso está fazendo agora, Megali, é abrir caminho, é abrir espaço no orçamento. Aliás, abrir a previsão aí de mais de 40 bilhões de reais, 44 bilhões de reais, para extrapolar o teto de gastos. A gente está contraindo uma dívida, não tem dinheiro nesse momento. Então, o que está se fazendo é um grande esforço para pagar depois e aí libera esse auxílio emergencial. Amanhã já a Câmara vai votar a chamada admissibilidade, já que a Comissão de Constituição e Justiça não está funcionando ainda, vai ser definida nesta semana, mas isso vai para o plenário. O plenário decide lá a legalidade, a constitucionalidade da matéria e já na quarta-feira a ideia é votar o primeiro e segundo turno, né? E para isso tem que ter acordo, assim como foi fechado no Senado Federal, conseguiram romper lá aqueles prazos regimentais, mas mais importante é o seguinte, aprova logo, libera esse recurso e depois o governo edita uma medida provisória liberando aí na prática o auxílio emergencial. Serão 4 meses. E essa discussão a gente viu no ano passado, Megali. O que foi? O governo estabeleceu, assim como o Congresso, um prazo determinado. O prazo depois ele foi prorrogado com um valor um pouco menor, começou em R$600, depois foi para R$300, mas a ideia é que dessa vez realmente fiquem só em 4 meses, né? Então, trabalho, prioridade do Congresso Nacional, amanhã já começa essa votação na Câmara e não pode passar essa semana, né? Encerrar esse assunto e já ir para outras pautas e outros projetos que são importantes aqui no Congresso. Bom, além disso, Bolsonaro comentou também a respeito dos valores e os beneficiários, né, como vai funcionar esses pagamentos ao programa do Datena. Datena não se manifestou, ficou apenas escutando a fala do Bolsonaro, mas não mostrou satisfação, né, não se mostrou satisfeito a respeito dos valores e também de tudo que Bolsonaro falou a respeito desses pagamentos que devem ocorrer. Bolsonaro disse que é melhor esse pouco do que nada e que, caso fosse ele nessa situação sem nenhuma renda, ele debochou e que se sentiria satisfeito com esses valores tão baixos que é o que ele está propondo. O
O que você acha dessa situação? Deixe o seu comentário abaixo a respeito disso. E fiquem com um trecho aí dessa reportagem com o Datena, na qual ele fala aí esse absurdo a respeito dos valores do auxílio emergencial. O ministro Paulo Guedes era contra alguma dessas medidas, já que o senhor disse que forçar a barra com ele, e o auxílio emergencial, o senhor queria mais que 250 e ele segurou, disse que não pode, daí por diante ou não? Vamos lá, quando o pessoal da economia, o DNA deles, né, é economia, economizar. Então, no primeiro momento, teve uma queda de braço, né, mas chegamos a um acordo, não foi imposição, porque quando você tira, por exemplo, o PIS/COFINS do gás e do diesel, você tem que buscar uma receita alternativa para isso. Foi difícil, mas achamos. Para o gás, definitivo. Para o diesel, por 2 meses, até arranjamos uma outra fonte de custeio para isso aí. Questão do auxílio emergencial. Nós estamos no limite da capacidade de endividamento. Então, chegamos à conclusão. Valor médio, R$250. Por que valor médio? Adotou-se o critério de família. A última vez, o auxílio emergencial era todo mundo. Uma família tinha 5, maior de idade, os 5 ganhavam auxílio. Agora passou a ser a família. Quem está agregado à família tem um valor de R$175 aproximadamente. Uma mãe solteira, por exemplo, tem 250 mais 50% disso. E botamos um teto. 44 bilhões de reais. 11 bilhões por mês. É muito dinheiro. Tá? Para uma nação que tem uma dívida de aproximadamente 5 trilhões de reais. Então, querer mais, muita gente fala, esse é muito pouco. Se eu tivesse na banana, na situação difícil, eu aceitaria isso daí. Eu lembro meu tempo de capitão do Exército, tenente do Exército, quando faziam uma oportunidade de fazer um negocinho num canto lá, outro qualquer, gasto mais o equivalente a R$300 hoje em dia, era muito bem-vindo para mim. E a mesma coisa, a maioria da população entende que é um dinheiro que não é definitivo. Bom, chegamos então à informação mais importante desse vídeo, que é o seguinte: Bolsonaro, ele quer fatiar, ou seja, ele quer dividir algumas partes dessa PEC emergencial para beneficiar os policiais do país. O que saiu ontem então é o seguinte: pressionado pela chamada banca da bala, o presidente Jair Bolsonaro admitiu ontem, na segunda-feira, a possibilidade de fatiar a PEC emergencial que destrava o pagamento do auxílio emergencial para preservar forças de segurança, como policiais, de medidas de ajuste fiscal prevista no texto. Segundo Bolsonaro, a decisão deve ser tomada para evitar que o projeto seja rejeitado ou tenha que voltar ao Senado. Bolsonaro falou o seguinte então em relação à PEC emergencial: a PEC ideal é aquela que vai ser aprovada pela Câmara, e tinha problemas ali na Câmara. Eu sou o presidente, não devo interferir, mas conversei com o relator e com o Arthur Lira. A bancada da segurança, que tem mais ou menos 50 parlamentares, queria mudanças. Da minha parte, falei com o relator que ele poderia correr o risco de não conseguir aprovar se não mexesse em 3 artigos. E diante dessa fala do Bolsonaro de querer mudar algumas tratativas dessa pauta da PEC emergencial, né, dessa votação, ao sair do Planalto, Freitas, que é o relator, né, o deputado relator dessa PEC na Câmara, afirmou a jornalista que o relatório ainda não está fechado e que só vai concluir no parecer após dialogar com as lideranças da casa. Como saiu aí na Globo, deputados bolsonaristas trabalharam ao longo de todo o final de semana para relatar efeitos fiscais da PEC emergencial e poupar policiais das mudanças. Com risco de fazer com que o texto volte ao Senado, a iniciativa pode atrasar a tramitação do projeto que viabiliza a nova rodada do auxílio emergencial. Nos bastidores, técnicos legislativos afirmam que há 2 possibilidades para alterar o texto sem interferir no cronograma de votação. Uma delas seria suprimir da proposta todas as medidas de ajuste fiscal e aprovar apenas o trecho que flexibiliza regras fiscais para o pagamento do auxílio emergencial. E essa opção significaria uma derrota para a equipe econômica e tende a ser mal recebida pelo mercado financeiro. A outra alternativa a essa medida seria criar uma PEC paralela nos moldes do que foi feito durante a votação da reforma da Previdência. Essa nova proposta incluiria as mudanças e tramitaria separadamente após a promulgação do texto original do Senado. A votação, como vocês viram no início, aí na primeira reportagem deste vídeo, está prevista para a próxima quarta-feira. Para ir direto à promulgação, o texto precisa ser aprovado sem a inclusão de emendas. Do contrário, retorna para análise da outra casa, ou seja, para o Senado.
E diante de toda essa conversa, essa falação a respeito de mudanças e emendas que seriam implementadas nessa PEC, o presidente da Câmara, Arthur Lira, sinalizou a aliados no domingo que pode até aceitar o acordo pela alteração, desde que não haja uma desfiguração completa da proposta original. Porém, muitos deputados e líderes da Câmara não querem que essas alterações pedidas por Bolsonaro vão para frente. Eles não querem mudanças nessa PEC que veio do Senado, justamente para não atrapalhar pagamentos do auxílio emergencial ou atrasar esses pagamentos. O que eles disseram é o seguinte, que essas medidas de ajuste fiscais não pode ter exceções. Bolsonaro quer criar exceções para os policiais, fazendo com que eles fiquem de fora dessas restrições, desses ajustes fiscais. E aí o que ele falou é o seguinte, isso é agir contra a responsabilidade fiscal. Um dos líderes do Senado aí, Marcelo Ramos. Criar exceções é perigoso porque pode abrir a portaria para outras corporações. Se mudar na Câmara, vai mudar no Senado. Temos que ter juízo e aprovar o texto aprovado pelo Senado, ou seja, sem modificações. Bom, e agora a informação mais importante. Caso haja alterações nessa votação da PEC e ela tenha que voltar ao Senado, vai ter mudanças e atrasar o pagamento do auxílio emergencial. Se isso de fato aconteça, qual será o novo cronograma de pagamentos? Caso a tramitação da proposta atrase, o cronograma de novo auxílio também deve mudar. Hoje, o plano é iniciar os repasses para os beneficiários do Bolsa Família no dia 18 de março, ou seja, caso amanhã, quarta-feira, tenha já a aprovação, tudo certinho, os primeiros beneficiários serão do Bolsa Família, que começarão a receber dia 18 de março, e os demais vão receber na última semana do mês. Com o eventual atraso, essa ordem seria invertida. Então, se houver alguma alteração que tenha que voltar essa PEC emergencial para o Senado para votar novamente, o pagamento começaria no fim do mês para quem não faz parte do Bolsa Família, e os inscritos do Bolsa Família só receberiam a primeira parcela do auxílio a partir da segunda quinzena de abril. Ou seja, caso essa alteração na PEC tenha que realmente voltar para votar no Senado após essa votação na Câmara amanhã, quem vai receber primeiro vai ser quem não faz parte do Bolsa Família, recebendo na última semana desse mês, e a primeira parcela para o Bolsa Família seria somente na segunda quinzena de abril. Então essas são as alterações que podem acontecer aí, esses atrasos no pagamento, caso alguma alteração ocorra na votação da PEC emergencial que acontece amanhã. Então hoje vamos ficar ligados nas discussões que haverá aí na Câmara dos Deputados a respeito dessa PEC emergencial. Caso haja alguma mudança, algum pedido de alteração muito drástico, eu vou imediatamente trazer um vídeo aqui para vocês falando sobre isso. Então ative o sininho de notificações, porque se você não tiver ativado, assim que eu lançar o vídeo aqui, você não vai receber essa notificação e vai ficar sem saber dessa notícia. Então deixa o seu like, é importante que você deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e deixe o seu comentário abaixo. O que você está achando sobre tudo isso, sobre essas informações, esses valores, caso não haja mudanças aí por parte dos deputados de tentar aumentar esse valor? Como você acha que vai ficar a população com esses valores tão baixos? O seu comentário é muito importante e eu vou ler todos eles. Então fiquem ligados no canal, voltaremos às 7 horas aí da noite, após essas discussões que terá aí na Câmara dos Deputados hoje a respeito da PEC. E eu vou falar para vocês todas as notícias e os resultados que obtivemos aí durante essa discussão da PEC hoje na Câmara. Então às 19 horas estamos de volta com as informações. Um grande abraço a todos, fiquem ligados no canal e até mais. Valeu!